Olá pessoal, sejam todos bem-vindos agora à nossa aula 3 do minicurso online Raciocínio Clínico na Emergência. Estão gostando, né? O que acharam da aula 1 e da aula 2? Não estou gostando, não acertei nenhum dos dois diagnósticos, né? Aquele primeiro, aquela tal de mitral, chimeres, não sei nem falar, e depois nome. Gente, o objetivo não é acertar o diagnóstico, né? Isso aqui não é uma prova de residência, a apostila do cursinho, onde você tem que matar a questão. A ideia é justamente o caminho, né? O foco aqui é justamente a metodologia, né? A gente treinar essa sistematização de raciocínio. Então, se apeguem a isso, tá bom? Inclusive para essa aula. Então, a gente não fica tão preocupado, pelo contrário, né? Se destreine a bater o olho na topografia, né? Ou no binômio topografia-caráter e fazer uma hipótese diagnóstica logo de cara, tá bom? Vamos treinar a nossa sequência. Vamos lá? Bom, então tá aí, né? Dor abdominal, o buraco negro da medicina de emergência, né? Muitas hipóteses diferentes e o mapa do curso. Tá aí. Das 4 etapas diferentes do nosso raciocínio diagnóstico, a gente já viu os erros, o erro que a gente destaca em 2 delas. Então, na primeira aula, a gente viu o chamado viés de disponibilidade, né? Que é um erro muito comum e acometido no momento da elaboração da hipótese diagnóstica, né? E a gente tende aí, no caso do viés de disponibilidade, pensar na informação mais rápida, mais fácil, mais disponível, um erro diagnóstico. E na aula passada a gente viu um pouco sobre as mímicas diagnósticas, né? Que é um erro cometido aí na hora da eleição, na hora do debate, na hora da discussão ou da ampliação aí dos diagnósticos diferenciais, né? No caso a não ampliação, né? Não lembrar das mímicas. E também a gente viu algumas dicas de como tentar driblar esse problema. Portanto, sobram aí 2 etapas do raciocínio, tá aí o mapa do nosso curso, porque a aula 5 vai ser uma aula de revisão da topografia e do caráter da dor, né, dessas 2 primeiras etapas, e especialmente uma revisão, né, uma bateria de padrões de dor abdominal para a gente se testar, ver como é que a gente está. Portanto, agora na aula 3, que é essa, e na próxima aula vão faltar, né, os erros, os destaques que a gente traz sobre raciocínio diagnóstico, especialmente na hora da extração propedêutica e da eleição dos exames complementares. Beleza? Olha a nossa lista aí. Vocês já estão habituados, né? Topografia, caráter, ampliação, hipóteses sindrômicas diferenciais. Vamos aplicar? Então beleza, né? Agora vamos para a aula 3, tá? Pega o seu caderninho de novo aí, pega o seu laptop. Não tenta matar o diagnóstico, vocês já estão acostumados, a gente repete várias vezes, mas vocês já sabem disso. E tá aí o nosso paciente, tá? Então o paciente desse caso é um homem, tá? De 48 anos de antecedentes pessoais rígidos. Você fala, bom, beleza. Dor abdominal há 10 horas associado à náusea. Já sei qual é... Calma, vamos por partes. História da amnésia atual. Ele fala, olha... Já tive alguns episódios prévios, porém mais brandos e fulgados. Você falou, beleza, uma dor abdominal há 10 horas. Que lugar da dor, né? Será que é? Que lugar do abdômen é essa dor? Sinais vitais estáveis, exceto por uma febre aí, né? 37,9, não é isso? E o local da dor parece ser quadrante superior direito, né? Olha lá, abdômen plano, né? No exame inicial, né? Sem muita pesquisa especial ainda, né? Ele tá com uma dor ali, a gente vai ver onde dói, a gente vê que o abdômen tá plano, depressível e doloroso em quadrante superior direito, porém sem DB, sem descompressão brusca. Você vai falar, beleza, vamos refinar melhor, olha como já fica automático na sua cabeça, né? Qual que é a regionalização dessa dor, qual que é a topografia aí, 3 itens. Sede, irradiação e migração. Lembrando da diferença de irradiação para migração. Ele fala que é em hipocôndrio direito a sede da dor. Ela irradia, né, para epigastro, porém nega a migração. Né? Nega que a dor mude a sua sede, tá bom? Então, beleza, né? Tá lá o desenhozinho, hipocôndrio direito. Em segundo lugar, né, para completar o binômio topografia-caráter, qual é o tipo, qual é a natureza, qual é a qualidade da dor, né? A gente sempre vem falando isso. Tenta trocar a palavra dor pelo que está por trás. É um latejamento? Eu tô com uma cãibra, né? Uma sensação de queimação. Olha só, dor surda, lembra? Uma dor surda, contínua. Nesse caso, o que o paciente fala? Então, daí. O paciente fala, olha, eu tô com uma dor em aperto, ele mesmo traz isso, uma dor constritiva, né? Parece uma constrição. E olha o detalhe interessante, ele fala, é uma dor que tira o fôlego. Você fala assim, tira o fôlego? O que você consegue pensar? E olha que interessante, né? A elaboração das hipóteses diagnósticas, embora venham em passos mais
futuros aí na nossa sequência, elas já começam a florear pela sua cabeça, né? Todo o seu mecanismo até inconsciente, né, de detecção de padrões, que é uma das etapas importantes, um dos mecanismos importantes do raciocínio médico, já começa a florear. Tira o fôlego, né? Bom, beleza. Como assim tira o fôlego? O que você quer dizer com como assim? Quais são os predicados da dor? Então tá aí, né, em uma frase, o paciente responde dirigidamente qual que os predicados da dor dele, o que você consegue identificar. Então presta atenção. Ele fala, olha, é um aperto forte bem aqui, né? O paciente fala bem aqui, ou seja, parece que é algo relativamente localizado, que tira o meu fôlego e não passa, tá? Não sai daqui a 10 horas, mas pega a boca do estômago também. E nesse caso ele traz aí um fator de melhora, né? Um atenuante, que até agora a gente não tinha visto. Ele fala, ó, aliviou com cetorolaco. Lembra do cetorolaco, né? O trometamol cetorolaco, que é o glorioso aí Toragesic. O paciente aí parece que tomou por conta e melhorou. Então tenta responder aí você, tá? Tenta preencher essa lista aí, o que você identifica nesse acerto curto. Olha que interessante, né? E lembra sempre de deixar o paciente falar no fluxo natural dele, né? O que ele, por conta própria, por volição própria, decide destacar. Para você não fazer aquela pergunta dirigida que a gente acaba eventualmente fazendo e o paciente abraça, né? Na ausência de um adjetivo melhor. Então, tenta responder, senão a gente vai para o próximo slide. Bom, sede, hipocôndrio direito. Beleza. Caráter bem explícito, o paciente mesmo fala, uma constrição. Instalação aguda, naturalmente, né, pelo tempo de instalação. Intensidade forte, o próprio paciente fala, e duração 10 horas. Evolução, ou seja, comportamento da intensidade da dor ao longo do tempo, comportamento evolutivo, cronológico da dor. Ela é constante. Você fala, bom, beleza, isso tem algum significado. É uma dor constante, doutor. Ela não está piorando, ela também não chegou e foi uma rajada de intensidade e também não está melhorando. Beleza. Associado à náusea, nesse caso, irradia para epigastro, atenua com cetorolaco. Ele não menciona aí nenhum agravante, né, nenhum fator de piora e nem nenhum trigger, né? Ou seja, um gatilho, né, um disparo, né? Lembra disso, né? Poxa, né, comi tal coisa, mas depois que eu comi, abri a dor. Pois será que isso foi um gatilho, né? E também nega migrações da dor. Beleza? Você vai falar, beleza. Já temos em mãos o binômio topografia e caráter. Lembra que ele é o centro, é o cerne, né? É a célula máter a partir da qual a gente vai buscar sinais e sintomas que orbitem, dirigidos, né? Pertinentes. Não é lista de pergunta não, gente, né? Não é um monte de coisa que você vai perguntar, o toque retal, ele tá calma. Eu vou fazer a pergunta pertinente. Quais perguntas ou quais grupos de perguntas você acha que para esse caso dado seriam pertinentes? Tenta responder para ver se bate com a nossa sugestão do próximo slide. Ou seja, um homem com uma constrição, 48 anos rígido, né? Uma constrição a 10 horas, né? Hipocôndrio direito, 100 dB e febril, tá? E febril. E aí, né? Bom, então indo para o próximo slide aí, a gente coloca aí 4 grupos de sugestão. Primeiro vamos direto no 2, né? Não adianta, né? Não vamos se enganar, né? Olha, dor em hipocôndrio direito aguda, 10 horas, quando ela tem que pensar em patologias biliares, especialmente colicistite. Então, obviamente, a gente tem que pesquisar sinais inerentes, relativos, concernentes à colicite aguda, sinal de Murphy, à massa palpável. Então esse grupo 2 matou. O grupo 1, você tem ideia por que eu pergunto especificamente de distúrbios perfusionais ou de estado mental? Você sempre pergunta. É um bom argumento, né? Realmente, na emergência, né? O status perfusional é algo que vem junto praticamente com o sinal vital aí no emergencista pela grande incidência, né, de patologias que possam eventualmente cursar aí com uma disperfusão, né, um choque circulatório, por exemplo, tá? Mas nesse caso, por quê? Essas duas em específico a gente vai comentar mais pra frente, é por causa da penta de Reynolds, lembra disso? Que junto com a tríade de Charcot pode ser uma apresentação possível aí, né, em caso de colangite, etc. Mas calma, a gente vai falar mais pra frente. Mas tem que lembrar, tem que perguntar. Lembrar que nesse momento de ampliação do exame inicial, a gente faz justamente perguntas que sejam relativas a eventuais diferenciais prováveis ou perguntas relativas a complicações ou detalhamentos de hipóteses diagnósticas que já estejam mais promissoras, mais na cara, mais exuberantes. Nesse caso, por conta do direito, tem que pensar. Número 3, história de etilismo. Né? Alguém entender porque eu estou perguntando especificamente de etilismo, né? E não uma drogadição generalizada. Olha, dores em andar superior do abdômen, né? Qual que é um diferencial que sempre tem que ter em mente, né?
pancreatite, né? Lembrar dos dois grupos etiológicos principais, né? Alcoólico e biliar. Nesse caso, história de etilismo, né? Abuso medicamentoso, alguma coisa, lembrar de pensar. E por fim, naturalmente, se há icterícia, né? Pensando em colestase, a gente não está pensando em árvore biliar, né? Se houve calafrios, tremores, ou seja, se há uma história febril aí mais arrastada, associada a uma infecção de árvore biliar, né? Nosso paciente aí está agora com 37,9, que já caracteriza uma febre, mas o que ele responde nas nossas perguntas? Ele fala, olha, ele fala não, né? A gente pesquisa, está bem perfundido, né? Um tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, Glasgow de 15, né? Só o Glasgow tá bom para um exame neurológico? Não, só o Glasgow não. Glasgow é algo bem grosseiro, mas ele acaba sendo bastante útil para uma comunicação rápida, né? Um Glasgow 15, né? Beleza, já é uma informação importante. Murphy negativo. Você vai lá agora, eu estava pensando que era uma coisa, Murphy negativo, né? Vamos colocar isso dentro de um contexto. Não é a hora ainda de pensar nas hipóteses. Excluir, né? Ou confirmar hipóteses, né? Agora é hora de arrolar dados. Hipocôndrio direito sem massas palpáveis, nega, utiliza medicamentos e não teve uma história de calafrios, tremores. Às vezes o paciente já está febril há mais tempo. E é nictérico, né? A conjuntiva lá. Por isso que a gente colocou essa foto dos olhos aí. Né? Para quem lembra da primeira edição do nosso minicurso aí de raciocínio clínico na emergência, que era sobre queixas dermatológicas, a gente comentou bastante sobre síndromes ictéricas, né? Síndromes icterofebris hemorrágicas, e aí a conjuntiva é uma pista importante. O paciente, portanto, não está ictérico. E agora? Quais são as suas hipóteses diagnósticas sindrômicas, ou a hipótese diagnóstica sindrômica que você faria nesse momento? Lembrar que a hipótese diagnóstica sindrômica, você lembra o que era, né? Por isso a gente colocou aí até a expressão gaveta, né? Porque ela abarca várias etiologias, né? Para não ficar aquela coisa, né? Queixa, dor abdominal, né? Hipótese, dor abdominal esclarecer, conduta tomo, né? Então a gente sempre fala isso, mas é verdade. E qual hipótese diagnóstica sindrômica você faria aí? Tenta responder, senão a gente vai passar para o próximo slide. E aí eu quero fazer um comentário, né? A gente sempre vai parando aí ao longo do curso, eventualmente em dos 5 passos aí da nossa sequência, né? A colinha tá aí em cima para você ver, para explicar um pouco melhor o passo a passo de escolha de cada uma delas. Por exemplo, no caso da hipótese diagnóstica sindrômica, a gente até diferenciou aí, você pode guiar, você pode escolher uma síndrome ou um grupo de patologias, tanto pela topografia. Então, por exemplo, nesse caso ficaria assim, uma suspeita de abdômen agudo, né, que vale a pena a gente sempre pensar, né, uma vez que é uma dor de instalação aguda, né, de uma intensidade elevada, né, nesse caso o paciente fala que é uma dor forte, um provável desfecho cirúrgico, lembrar que a hipótese sindrômica de abdômen agudo procura abarcar essas etiologias com possível, ou provável, ou promissor desfecho cirúrgico, ou operatório, e hipocôndrio direito, então está guiada pela topografia, mas a gente acaba usando esse grupo de classificação, por exemplo, abdômen agudo com epigastralgia, é uma hipótese, mas quando que a gente faz geralmente essa segunda opção? Quando o quadro clínico não é sugestivo de uma natureza específica, de um grupo fisiopatológico específico. Quando o binômio topografia-caráter mais ampliação não está dando uma dica de algo que parece. E nesse caso, se der essa dica, a gente vai para esse número 1, que ela é uma hipótese sindrômica guiada pelo provável grupo patológico, né? Você direciona o foco para o mais provável, né? E para variações da mesma patologia, né? Então, nesse caso, a gente poderia falar abdômen agudo com hipocondrialgia direita, né? Com dor em hipocôndrio direito, mas eu vou pedir uma licença poética, tá? Por que uma licença poética, né? E tá aí o Fernando Pessoa, tal, para ajudar a gente, que é uma hipótese diagnóstica sindrômica, que ela não é tão clássica assim você usar essa expressão, mas há muitos artigos e livros-textos que já trazem, né? E eu particularmente gosto muito porque ela entra muito naquele slide anterior, né? No mecanismo do grupo fisiopatológico. É bom uma hipótese diagnóstica sindrômica especialmente mais direcionada, quando possível, né? Quando o quadro clínico permitir, porque a gente já vai direto, né? A gente já vai mais específico nas variações da hipótese. E nesse caso eu coloquei 3 exemplos, né? Olha que interessante, né? Artigos trazendo a hipótese sindrômica de doença biliar aguda, né? Olha que interessante. Ou síndrome biliar aguda, né? Que nem nesse último excerto aí, olha que interessante. Coloquei aí depois quem quiser ler cada um dos artigos, tá aí as referências, mas é uma hipótese, por isso que eu pedi uma licença poética, porque algo não é muito disseminado ainda, né, esse tipo de expressão, mas ajuda muito e é o que a gente pensa nesse caso, ou seja, uma hipótese sindrômica de uma síndrome biliar aguda. Olha que interessante os benefícios
de você montar uma hipótese diagnóstica sindrômica para guiar o seu raciocínio mais dirigida, se assim o quadro clínico permitir, né, você restringe a lista de etiologias. Se eu falasse, por exemplo, abdômen agudo inflamatório, olha, não é uma hipótese diagnóstica sindrômica boa, abdômen agudo inflamatório, apesar de ser um abdômen agudo e apesar de ter indícios de inflamação. Por quê? Porque eu estou marcando um monte de diferencial que não é pertinente a esse caso, vocês entendem, né? Em segundo lugar, ele me obriga, em eu falando síndrome biliar aguda, a pensar nos diferenciais da hipótese mãe aí nesse caso, que é colicistite aguda, né? CCA, né? A gente se obriga a pensar nos diferenciais que orbitam em torno da hipótese de colicistite aguda, entendeu? Mais ou menos o que a gente quis dizer, ou seja, quando você for pensar numa hipótese sindrômica, se você estiver muito incerto, guie pela topografia, não tem problema, do contrário, tente, caso o quadro clínico seja mais ou menos formatado, ir para um grupo fisiopatológico ou etiológico específico, que é o nosso caso. E agora? Síndrome biliar aguda, diferenciais. Quais diferenciais a gente pensa? Tenta anotar aí, né? Tenta interagir. Você fica vendo a aula no contínuo, você não interage, você não vê se você acertou, se você errou, né? Quais hipóteses entram? Síndrome biliar aguda, ou seja, patologias que envolvem a árvore biliar, né? O trato biliar de maneira aguda. Quais são essas hipóteses, né? Como a gente elege, né, os diferenciais? Eu vou lembrar do GPS, lembra da dica que a gente deu, né? Guiar sempre, como eu faço a minha eleição dos diferenciais prioritários, né? Tem um monte, né? Mas eu vou escolher sempre levando em consideração a gravidade, a prevalência e a semelhança, a similitude, a verossimilhança, a compatibilidade com a apresentação clínica. Vocês entendem? Eu nunca entendo isso de GPS. Por exemplo, assim, né? Sempre pensar em causas mais graves. Falar, eu vou colocar, então, por exemplo, nesse caso, dispepsia, tá? Olha, dispepsia pode dar uma dor em andar superior de abdômen, né? Às vezes o paciente falou que é hipocondrieta, mais em irradia para epigato. Olha, não é exatamente uma hipótese super grave pra gente sair se preocupando agora, né? E não tem problema se você quiser pensar nela, mas tentar eleger coisas mais graves, né? Número 2, as mais prevalentes. Você fala, o que você quer dizer com isso? Olha, quando a gente pensa em síndrome biliar aguda, né? Existem vários diagnósticos diferenciais que entram aí, né? Desde mais comuns a mais raros, né? Desde mais prevalentes a menos prevalentes. Por exemplo, eu vou colocar a hipótese diagnóstica, eu vou sair logo de cara vendo se ele tem um ilho biliar. Lembra do ilho biliar? É uma coisa, síndrome de Mirize. Pode ser síndrome de Mirize. Só que assim, a não ser que, contanto que a apresentação clínica não seja bastante sugestiva disso, ou de um quadro mais grave que a gente precisa pensar, você não vai direto nas hipóteses menos prevalentes. Vocês entendem isso? Então, na eleição dos diferenciais, pense em algo que seja mais grave ou em hipóteses que sejam mais graves e mais prevalentes e mais semelhantes. Dá um exemplo. Olha, dor em hipocôndrio direito, ela pode ser causada, por exemplo, por uma pneumonia com derrame pleural em base direita. Verdade ou mentira, né? Tem um derrame pleural ali loculado. Gente, parece com esse caso, né? É semelhante, é possível, mas é semelhante, né? É compatível, né? Tem similitude, tem verossimilhança, tem compatibilidade? Não tem. Vocês entendem agora? Então, esse é o desafio que eu quero colocar. Pega um papel aí, pega diante desse quadro clínico e pensando na hipótese síndrome de síndrome biliar aguda, quais etiologias que a gente tem que pesquisar obrigatoriamente? Tenta responder, senão a gente vai para o próximo slide. Então, tá aí. Síndrome biliar aguda, colicistite aguda a gente tem que pensar, verdadeiro ou falso, né? Super verdadeiro, né? A mãe aí das hipóteses, tanto, né, pelo menos entre elas, né, em ordem de prevalência, quanto em própria similitude aí com o quadro clínico. Em segundo lugar, quem lembra dessa hipótese, né? Cólica biliar, né? Muitas vezes a gente confunde o diagnóstico de colicistite aguda com o de cólica biliar no pronto-socorro. E aí eu vou até dar o crédito, né? Teve uma pessoa que comentou lá no nosso Instagram, @emergencinsta, né, um dia no inbox, né? Doutor, eu acabei de me formar e assei um monte de coisa rara, né? Estadiamento, histopatológico, ginecológico, sei lá do que. Só que eu não sei diferenciar uma colicistite de uma cólica biliar, né? Hoje no plantão eu apanhei tentando ver isso. Se você estiver assistindo, eu não lembro mais o nome da pessoa. Mas foi a partir daí que a gente se inspirou a escolher o tema desse caso, né? Colicistite aguda ou cólica biliar? Colangite aguda, vale a pena pensar? Vale a pena pensar naturalmente, né? Uma infecção ascendente da árvore biliar ou pancreatite aguda, especialmente biliar, né? Lembra que a pancreatite aguda, as duas principais causas, né? Etílica, no nosso caso o paciente nem nega a história de etilismo, não que isso seja um dado excludente de alguma coisa, mas a gente pensar mais na biliar.
Beleza, e qual que é a nossa missão agora, né? Eleita a hipótese sindrômica, eleitos os diferenciais mais importantes, na sua lista tava esses 4, né? Tem que ter, esses 4 tem que ter, né? Agora, eleito isso, a sua hipótese agora é você dimensionar, né, a probabilidade pré-teste de cada um desses diagnósticos diferenciais antes de partir para a propedêutica armada, né, para a escolha dos exames complementares. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, agora, a segunda parte da aula, a gente vai ver um pouco o debate entre essas etiologias. Para começar, primeiro desafio, pega um papel aí, escreve aí, ó, CCA, colicistite aguda, né? E escreve aí cólica biliar. Como que você diferencia? Tenta responder mentalmente ou anota. Como que você diferencia um quadro de outro? Dê pelo menos 3 características numa tabela aí. Essa tem, essa não tem, essa não tem, essa tem. Só pra gente ter uma ideia. Só pra gente ganhar essa musculatura de raciocínio antes de sair pedindo exame, né? Então, beleza. Vamos passar pro próximo slide. Então tá aí, né? A gente colocou primeiro, vamos comentar as imagens, né? O tratado de Sleininger e Fortran, né, o principal que a gente usa, as imagens são ilustrativas, mas são relativas a cada uma das hipóteses. Olha que interessante, né? Ele já começa no desenho colocando, primeiro, ambas acometem hipocôndrio direito. Você vai falar, bom, beleza. Olha algumas diferenças. Primeiro, né, na imagem da colicistite, note que a imagem coloca essa sombra, né, alaranjada, que dá a ideia do quê? De uma irradiação, né, um espalhamento, né? E aí, no caso, excêntrico, né, centrífugo, né? A partir do hipocôndrio direito, pegando ali mais ou menos a região de epigastro, indo ali um pouco mais para baixo. Geralmente, quando há colicistite, há uma característica toxêmica, inflamatória, né, mais intensa, que pode justificar esse espalhamento, né? A sede da dor está lá, mas ela começa a ampliar a sua área de acometimento, né? E aí agora vamos para as listas aí. Primeiro, a cólica biliar costuma ser uma apresentação a menos de 6 horas, né? Ela costuma ser algo um pouco mais transitório, né? Diferente da colicistite, o paciente já está com aquela dor. Geralmente a colicistite ela já vem precedida por episódios de cólicas biliares. Então o paciente tem uma, depois volta a recidivar, né? E no caso da colicistite instalada, uma duração maior do que 6 horas. Olha que interessante. Habitualmente, não é que exclui e confirma, não. A gente já está falando isso várias vezes, né? Quando a gente está no raciocínio principalmente propedêutico, a gente não está falando em confirmar versus excluir. A gente está falando em aproximar versus afastar. Você entende a diferença? Né? Nossa, professor, né? Eu achava que eu confirmava e excluía. Óbvio que não. Então, normalmente a cólica biliar ela é uma apresentação sem febre, sem leucocitose, LT, né? Leucócito, sem toxemia, já diferente da colicistite, que habitualmente o paciente está mais febril, você espera que haja uma toxemia, né? Relativa principalmente à natureza do quadro. Lógico que as doenças são evolutivas, ela pode estar mais grave ou mais leve ou mais grave, né? Exame físico. Na cólica biliar tende a ser um exame físico mais inocente, menos exuberante, menos doloroso, diferente da colicistite. Então, mais uma diferença. Por que isso é importante? Porque normalmente o tratamento da cólica biliar, quando você faz esse diagnóstico, ele acaba sendo um tratamento muitas vezes mais sintomático, né? De manejo de sintoma, é algo que vai passar, se alivia aí o desconforto do paciente, diferente da colicistite, que é um diagnóstico que você vai acabar pensando mais em antibiótica terapia, né, normalmente, e cirurgia de urgência. Tá bom? Então é importante porque muda a conduta, muda o diagnóstico, você precisa conhecer a apresentação clínica. Tá mais ou menos claro, né? Então, duração, apresentação sistêmica, apresentação do exame físico. Você vai falar, bom, beleza, cólica biliar versus colicistite. E a hipótese de pancreatite aguda biliar, né? Ou seja, né, a gente já teve uma ideia aí das causas aí de colicistite e cólica biliar. Como que você faria nesse caso? Tenta anotar, falar, eu acho que a pancreatite aguda biliar é provável, sim ou não, né? Por que provável? Por que improvável, né? Tente me dar dados da apresentação da pancreatite aguda biliar, que você recorda. Senão a gente vai para o próximo slide, né? E aí a gente traz até aqui, né? Tem esse artigo do New England aí, que é uma
uma revisão sobre pancreatite aguda de 2005 e também o próprio Sliding de Fortran, uma característica interessante, né? A pancreatite aguda biliar especificamente, então para começar tem o desenho aí, né, que ele já é autoexplicativo, olha que interessante, né? A sede da dor no desenho da pancreatite aguda biliar, ela se localiza mais em região de epigastro, eventualmente indo para hipocôndrio esquerdo, né? Ela tem essa característica de espalhamento de irradiação em faixa, tá vendo? Já diferente do desenho da cólica biliar e da colecistite. E aí um dado interessante, né? A pancreatite biliar aguda, uma vez que ela se desenvolve pela impactação, né, da pedra que se desloca lá da vesícula biliar, ela tende a ter um pico da dor de 10 a 20 minutos. Repare, não estou falando da duração da dor, né? Quanto tempo tem a dor? 10 minutos então? Não é isso. Mas assim, o paciente traz a história de que da instalação da dor até o pico de intensidade, isso foi rápido. Isso foi de 10 a 20 minutos. Vocês entendem isso? Até no nosso caso, se você se lembra, como que foi a evolução cronológica da intensidade da dor, né? O paciente fala que é uma coisa mais constante, né? Ele não dá muita diferenciação em relação ao tempo de instalação e atingimento de um pico de dor. Nesse caso, você espera de 10 a 20 minutos, o paciente já fala, nossa, uma dor que veio rápido e piorou rápido. Ele fica até muito preocupado, né? Procura por um socorro rápido. Depois disso, ela pode se manter ou não, mas ela atinge um pico rápido. 50% das dores de pancreatite biliar aguda tem irradiação em faixa. Lembra da irradiação em faixa? Ou seja, ela está instalada, por exemplo, em epigastro, ela vai indo tanto para hipocôndrio direito quanto para hipocôndrio esquerdo até a região dorsal, né? Náuseas e vômitos em 90% dos casos. E lembra da CIRS, né? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que acaba sendo uma característica, principalmente em casos de pancreatite já mais instalados, já mais exuberantes, você espera que haja uma resposta sistêmica um pouco mais importante. Tudo bem ou não? Né? Vai anotando isso daí para a gente saber se o nosso caso parece uma coisa, parece outra. E colangite? Tá aí o desenho aí, né? Lembrar da colangite, né? Então, o destacamento da pedra que estava lá na vesícula, né? O deslocamento da pedra na vesícula, causando uma obstrução do ducto colédoco, né? E aí, uma consequente infecção, né, de caráter ascendente, né, das bactérias que estão ali eventualmente no trato gastrointestinal, elas ascendem para a árvore biliar, né, para o trato biliar, né, para as vias biliares, causando aí uma infecção, né? Portanto, é uma estase biliar, né, uma colestase infectada. Essa é a colangite. Você vai falar, e daí? Tente falar aí para mim, né, quais são as características clínicas que você espera na apresentação de um paciente com colangite, para a gente saber se é uma hipótese, né? Muito provável, pouco provável, se você conclui. Por que a gente fala isso? Senão você fica pedindo exame logo de cara, né? Então tenta anotar, senão a gente vai dizer aí. Então tá aí, ó. Característica da colangite. Primeiro, lembra da tríade de Charcot, né? Dor, febre e icterícia, né? Dor em hipocôndrio direito, febre e icterícia. 70% dos pacientes apresentam a tríade de Charcot. Você vai falar, beleza, lembrando sempre, tendo em mente sempre o nosso caso. Além disso, lembrar da pêntade de Reynolds, que seria a presença dos 3 sinais da tríade de Charcot associado a hipotensão e confusão mental, né? Hipotensão e alteração do estado mental, que lembra da nossa ampliação do exame? Qual que era a primeira pergunta, né? Já para ter isso em mente, que é um quadro mais grave, né? Eu falo, poxa, tem disperfusão, tem malperfusão, tem sinal de comprometimento circulatório ou alteração do estado mental. Tudo bem que só 15% dos pacientes vão acabar tendo todas essas características. E do exame físico em geral, olha, dor em 90% dos pacientes com colangite vão apresentar dor, DB só em 15%, olha que não é algo tão frequente, porém febre em 95% e icterícia em 80% dos pacientes com colangite. Você vai falar assim, demorou, né? Meu paciente não está ictérico, tá? Para pensar em colangite, exclui, olha, não exclui, mas, né, pensando nos critérios diagnósticos, né? E aí eu te pergunto, né? Eu estou apresentando um monte de sinal aí na sua frente, mas você lembra quais são os critérios diagnósticos da colangite, né? Quais são os critérios que a gente usa para falar, não, demorou, o diagnóstico está feito de colangite, naturalmente a gente vai acabar pedindo aí uma propedêutica armada, e aí você deve ter ouvido falar, não tem como, né, a gente estudar patologias aí, especialmente da árvore biliar aí, sem falar no TG18, né, que é o
os guidelines de Tóquio aí, que são de 2018 principalmente aí, com algumas atualizações eventuais, mas o TG18, que naturalmente, né, a gente vê muito guideline americano e europeu, né, e na maioria dos grupos patológicos aí da medicina de emergência, especialmente em cardiologia, né, daí por diante. Mas para dor abdominal em geral, a gente tem guidelines de sociedades internacionais, né? A gente tem a World Surgery Society aí, que a gente já colocou várias vezes, que a maioria das patologias aí que cursam com abdômen agudo são guidelines eventualmente internacionais, mas lembrar que os orientais, especialmente em vias biliares, né, são feras nesse assunto. Então o mundo acaba muitas vezes colocando como um dos principais, uma das maiores autoridades, os guidelines japoneses. Está aí o guideline de Tóquio, que é um dos mais aceitos aí para diagnóstico de colangite. Qual que seria, né? Então tá aí, né? Para o diagnóstico, ele coloca assim, né? Os critérios de Tóquio para colangite, existe também para colecistite aguda, a gente vai comentar mais para frente, mas ele divide a propedêutica em 3 características. Primeiro, presença de sinais que sugerem colestase. Em segundo lugar, a presença de sintomas e sinais sistêmicos. E em terceiro lugar, a imagem, né? Demonstrando a etiologia específica, né? Demonstrando eventualmente também dilatação da árvore biliar. E aí um detalhe, para você, tá lá embaixo bem pequenininho, para você confirmar o diagnóstico, você precisa de pelo menos um dos itens que eu coloquei entre parênteses de cada um dos grupos. Então, pelo menos um dos itens que sugira colestase, um de acometimento sistêmico e um item de imagem para confirmar. Do contrário, você fica com um diagnóstico suspeito. Tudo bem ou não? Tá, você vai falar, bom, beleza, nesse caso eu precisaria pedir, só para a gente recordar, estou colocando os critérios aí, precisaria acabar pedindo, por exemplo, um leucograma, enzimas e imagem para complementar esse diagnóstico. Apesar de que, sem pedir exames, né, lembra que a gente sempre faz isso, a gente vai conseguindo dizer a chamada probabilidade pré-teste, né? O quão promissor é aquela hipótese de diagnóstico. Aí você fala assim, beleza, você tem falado que a gente tem que dimensionar a probabilidade pré-teste e que essa é talvez a principal missão do nosso raciocínio diagnóstico, do nosso raciocínio clínico na emergência, mas toda vez eu fico vendo uma lista de sintoma e quer dizer que eu tenho que me resumir, né, a um preenchedor de checklist. Tem sintoma, não tem? Tem sintoma, não tem? Tem sintoma, não tem? Probabilidade pré-teste? Não. E aí é um ponto que eu vou querer parar e a gente vai usar ele justamente como destaque da nossa aula. Então até coloquei o slide aí, né? Na medicina se resume a um checklist de sintoma. Tem, não tem? Tem, não tem? E aí eu, por conta própria, defino a probabilidade pré-teste, com a exceção daqueles casos que existem scores, lembra? A gente já comentou alguns aí, scores, que ajudam a gente a dimensionar isso. Não, você tem que dar um passo além. E aí nessa aula, o destaque que a gente quer dar, do ponto de vista de raciocínio clínico, é justamente esse. A gente colocou os 4 diferenciais principais aí para a síndrome biliar aguda, e você percebe que você fica um pouco incomodado de ficar vendo, esse sinal tem, esse sinal não tem, esse sinal tem, esse sinal não tem. No final das contas eu vou pedir exame para tudo? Não, você pode dar um passo além. E qual é o passo além? Então tá aí o mapa do curso. O passo além é justamente a gente aprender um pouco, ter noções, se familiarizar com a chamada semiologia baseada em evidência. Existe isso. Propedêutica baseada em evidência. Né? Anamnese baseada em evidência, exame físico baseado em evidência. O que significa isso? Significa que, para além da base de compreensão fisiopatológica que a gente tem e deve ter da natureza das doenças, a gente tem que ter ideia de dados empíricos, dados extraídos da realidade. Você vai falar, como assim? Quando eu estou diante de um paciente, né, com um quadro clínico, eu preciso estimar a probabilidade, o quão promissoras são as hipóteses para eu pedir exame. Concorda? Isso é o básico. Se eu não fizer isso, eu viro o cara queixa-conduta. O cara fala uma queixa, eu peço um monte de exame. Não dá para ser isso. O próximo degrau é, portanto, você fala queixa, eu estimo as probabilidades baseado na fisiopatologia que eu conheço, que nem eu comentei aí, a pedra impacta, da icterícia, da febre, e aí eu estimo a probabilidade pré-teste. Mas dá pra gente melhorar isso. Dá pra gente subir mais um degrau. Qual degrau é esse? É o degrau de eu
conseguir interpretar os dados extraídos da propedêutica, tanto sintomas quanto sinais, a partir de um olhar empírico, a partir de um olhar estatístico, a partir de um olhar probabilístico, ou seja, eu conhecer qual é os reais parâmetros estatísticos da apresentação de cada um dos sintomas. Você vai falar, como assim? Né? Deixa eu até colocar na Nazaré aí, ó. Assim como os exames, a semiologia também pode e deve ser analisada sob um crivo estatístico. Para ficar mais clara a sua compreensão, eu trouxe um exemplo aqui, né? Que é dessa série do JAMA, né? Que é o The Rational Clinical Examination. O que ele faz? Ele pega patologias, e nesse caso, obviamente, a gente vai destacar a colicistite aguda, e ele dá um tratamento matemático para os achados semiológicos e propedêuticos da colicistite aguda, para a gente não ficar naquela lista, fazendo checklist, tem, não tem, qual que é a hipótese, qual que é a probabilidade. Você vai falar, como assim? Então tá aí. Primeiro ponto que eu quero destacar, né? E esse vai ser o ponto relacionado ao raciocínio clínico dessa aula de agora que eu quero discutir. A gente tem que conhecer, pelo menos, os parâmetros estatísticos e probabilísticos mais utilizados na medicina baseada em evidência, especificamente na semiologia baseada em evidência. Então a primeira coisa, que eu espero que a maioria de vocês já saibam, é sensibilidade e especificidade, né? Até coloquei um exemplo aí desse artigo que eu destaquei, que é a anorexia. Então o que ele faz? Ele fala o seguinte, ó. Eu estou suspeitando, pela apresentação clínica inicial, né? Binômio, topografia mais caráter, ampliação, que o meu paciente está com colicistite aguda. Tudo bem, tudo bem. Aí nesse caso, eu destaquei um aí, né? Um sintoma, né? Um achado propedêutico, anorexia, né? Então vamos ver qual que é, né? Qual que é o poder da anorexia estando presente em me aproximar da minha hipótese diagnóstica. Então, para isso, eu vou usar alguns dados e eu quero explicar rapidamente. Primeiro, sensibilidade e especificidade. Você lembra disso, né? Lembrar que um exame que é muito sensível, se ele é um bom exame para triagem, né? Os exames de boa sensibilidade, de alta sensibilidade, são exames bastante usados em triagem. Por quê? Porque se um exame muito sensível tiver uma sensibilidade muito alta, 90%, 100% é raro, né? 80%, 90%, ele vier negativo, ele afasta bastante aquela hipótese diagnóstica. Exclui? Não! Já falei a diferença de excluir versus confirmar, de afastar versus aproximar. Um exame com alta sensibilidade, ele é bom para triar, porque se negativo, ele afasta a hipótese diagnóstica. E um exame com uma alta especificidade, qual que é a vantagem dele? Ele é aquele famoso exame bom para confirmação, porque se positivo, ele aproxima demais a chance do paciente ter aquele diagnóstico. Não confirma, né? Mas ele aproxima demais. Mas tudo bem, sensibilidade e especificidade você normalmente está habituado a usar. Até coloquei os dados aí, né? No caso da anorexia, qual que é o poder da anorexia diante de um paciente com suspeita de colicistite? Olha, tem 65% de sensibilidade e 50% de especificidade. Cá entre nós, é ruim e ruim. Pelo menos em relação a esses dois critérios. Por isso que eu nunca fico perguntando sobre a anorexia, sim, porque é ruim, né, tá? Mas eu queria adicionar e apresentar mais um terceiro dado, que é a razão de verossimilhança, né, ou likelihood ratio em inglês. Esse dado é um dado que acaba sendo um pouco mais valioso, porque independente do cenário que a gente comentou da sensibilidade e especificidade, né, de um ser bom para afastar-se negativo, o outro ser bom para aproximar-se positivo, a razão de verossimilhança, ela me dá uma ideia de o quanto a presença daquele novo dado modula, potencializa a probabilidade pré-teste do exame depois que ele vem positivo. Como assim, né? Diante da apresentação clínica, eu elaboro a probabilidade pré-teste, ou seja, antes do teste. E aí eu vejo o compromissor daquela hipótese. Aí, nesse caso, eu vou buscar exatamente o teste, que nesse caso, já que a gente está falando de propedêutica baseada em evidência, é um teste, é um achado, é um sinal semiológico, propedêutico. E aí ele vindo presente ou não, eu vejo o quanto ele multiplica, o quanto ele potencializa a chance daquela hipótese diagnóstica. Você vai falar assim, como assim? Vamos fazer alguns exercícios. Primeiro, eu coloquei o seguinte, tá? O paciente com uma suspeita de ter colicistite aguda, eu coloquei qual que é o likelihood ratio positivo, ou seja,
qual que é a razão de verossimilhança de cada um desses dados aí. Ou seja, o quanto que eles potencializam, né, a minha hipótese diagnóstica de fato ser colecistite aguda. Então vem um paciente ali com uma dor em hipocôndrio direito, igual o nosso. Fala assim, demorou. Eu vou pesquisar, por exemplo, descompressão brusca, ou rigidez, ou defesa. Né? Nesse artigo eu pergunto para você, diante da suspeita de colecistite, qual dos achados aí mais potencializariam a probabilidade do diagnóstico ser confirmado? Vocês conseguem ver? É bom, é muito fácil, só você ver qual é o maior número aí da razão de verossimilhança positiva. No caso, o sinal de Murphy, o que faz bastante sentido. Você fala, bom, legal, estou entendendo. Então, diante de um paciente com uma probabilidade pré-teste, não vou aplicar isso em qualquer um. Você não vai fazer o sinal de Murphy em você agora, não é isso, né? Diante de um paciente com uma probabilidade pré-teste de ter colecistite aguda, se eu pesquisar um sinal de Murphy lá na minha ampliação do exame e ele vier positivo, ele potencializa em 2,8 a probabilidade que eu já tinha, a chance que eu tinha, o compromissor é a chance daquilo ser colecistite aguda. Você entendeu? Vamos ver sensibilidade e especificidade. Mais um exemplo aí, ó. Olha que interessante. Diante de um paciente com suspeita de colecistite, se ele tiver uma massa palpável em quadrante superior direito, a sensibilidade é de 20, especificidade de 80. E além disso, eu coloquei os dados de dor, né, em quadrante superior direito e sensibilidade em quadrante superior direito, né? Diferenciando aí dor, o paciente fala que está com dor, e sensibilidade, né, dolorimento, né? Realmente ele tem uma dor ao exame físico. E aí eu te pergunto, ó, se esse paciente, né, com esses dados, né, suspeita de colecistite, qual dos achados, presta atenção na pergunta, né? Só para a gente treinar, né? Para a gente treinar esse linguajar de dados estatísticos, né? Qual dos achados mais aumentam a probabilidade da doença se positivo? Ou seja, se vier positivo, eu palpei uma massa em quadrante superior, ou o paciente tem dor em quadrante superior direito, ou ele tem sensibilidade, está dolorido em quadrante superior direito. Qual desses três achados, se positivo, mais aumentam a probabilidade da doença, né? E aí a gente lembra que a gente está falando do que aqui? De especificidade, né? Lembra que um exame bastante específico, se positivo, é o que mais aproxima a chance daquele diagnóstico. Portanto, quem tem a maior especificidade aí, a presença de uma massa em quadrante superior direito. Você fala, poxa vida, é instintivo também eu pensar isso, né? Se um cara está com uma dor em quadrante superior direito, ou mesmo se eu palpar e tiver dor em quadrante superior direito, isso não é mais específico do que, poxa, eu ver uma massa palpável, dolorosa em quadrante superior direito. Tudo bem, pessoal? Entenderam, então? Então vamos continuar. Então, a primeira coisa que eu quero colocar, procure analisar o seu exame físico e a sua anamnese baseado em dados estatísticos, para além do seu raciocínio fisiopatológico. Já entendi isso. Segunda informação, procure conhecer pelo menos esses três: sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança. Já mostrei um exemplo de cada. Você vai falar, beleza, mais um exemplo aqui para a gente treinar. Olha do lado o artigo que eu peguei, tá? É da mesma série, mas ele pergunta outra coisa. Ele fala assim, esse paciente tem influenza? Eu falei, o que tem a ver? Coloquei para a gente testar, ou seja, eu coloquei aí quais são os dados estatísticos, quais são as chances de um paciente com, né, febre ter ou não ter influenza. Você vai falar, por que você está colocando isso? Pela seguinte pergunta, ó, perceba o seguinte, se um paciente tem febre, tá? Se um paciente está com febre detectada, ele tem um likelihood ratio positivo, uma razão de verossimilhança, de até 3,1 para o diagnóstico de influenza. Tá vendo que ele define aí por idade maior do que 60, no nosso caso o paciente tem menos que 60. Então o dado máximo aí chega até 3,1 o likelihood ratio. Eu te pergunto, no caso desse nosso paciente que a gente está vendo nesse quadro clínico, ele tem febre? Tem. Aí eu falo para você o seguinte, eu dando para você esse dado, evidência, hein? Ganha força a influenza como diagnóstico diferencial para esse caso? Você fala assim, o quê? É possível que o nosso paciente esteja com influenza? Você fala assim, velho, não, mas por que você está falando isso? Porque a razão de verossimilhança, de acordo com esse estudo, é 3,1. Ou seja, se o paciente tiver febre, a probabilidade aumenta por 3,1. Nesse caso, é possível que o paciente esteja com influenza? Não! Por que não? Porque, como eu disse, você aplica esses dados diante de uma probabilidade pré-teste.
Então esse dado de febre que eu dei, por exemplo, é diante de um paciente com sintomas gripais, um paciente que eu estou pensando que tem influenza. Eu não saio aplicando em qualquer um. Você entendeu agora? Então, tipo assim, o likelihood ratio de febre de 3, ele vale para aproximar a hipótese de influenza, vale para pessoas que estão com suspeita de influenza. Tudo bem? Isso espero que seja algo óbvio, mas você não pode confundir uma coisa com a outra. Ou seja, os dados estatísticos de cada sintoma, eles são personalizados para a probabilidade pré-teste, entendeu agora? Então a febre não tem um likelihood de número 3 para qualquer coisa. Depende do cenário anterior que eu tenho. Tudo bem? Para finalizar, eu coloquei um terceiro ponto aí, né? Ou seja, você pode perguntar assim, poxa, que interessante. Quer dizer que os sinais e os sintomas, eles podem ter um valor estatístico dentro deles, né? Para ajudar eu estimar as probabilidades. Quer dizer, então, que a minha impressão clínica, né? Aquela coisa antiga, tradicional da medicina, aquele reconhecimento de padrão, quer dizer que isso não tem valor? Quer dizer que isso vale nada? Não! É claro que isso tem valor. Então, eu queria colocar alguns pontos aí. Primeiro, a medicina baseada em evidências, né? Nesse caso, a propedêutica baseada em evidência, ela não pretende excluir a sua impressão clínica global. Ela não pretende eliminar a impressão clínica do médico, que é claro que tem valor. Ela só se pretende como uma ferramenta. Você abrir a sua caixa de ferramenta e falar, poxa vida, eu tenho um dado empírico, eu tenho um dado extraído da realidade, eu tenho uma evidência científica que suporta, que corrobora a minha aproximação ou afastamento daquela hipótese diagnóstica para o caso que eu tenho. Entendeu? Então, por que isso? Por vários motivos, né? Eu coloquei alguns, por exemplo, nem tudo foi estudado. Então, por exemplo, a gente não tem essa tabela maravilhosa aí, meta-analisada e de revisão sistemática e atualizada para todas as doenças e todos os sintomas. Aliás, muito pelo contrário. A gente tem muito pouco esses dados de semiologia baseada em evidência. Então, só para eu colocar esse insight aí. Então, para a gente fechar, a semiologia baseada em evidência, ela é algo que você deve levar em consideração, ou seja, passe a procurar sinais, né, e sintomas, levando em consideração os dados estatísticos relativos a cada um deles, principalmente sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança, mas não se esqueça que a sua apresentação clínica não só tem como é muito importante na definição dessas probabilidades. Beleza, pessoal? Eu falei muito? Não? Podemos voltar para o nosso paciente finalmente para encerrar a aula? Ou seja, e agora? Né? Baseado nisso, o que o nosso paciente tem e como que ficaria essa aproximação? Portanto, eu fiz aí uma reunião dos achados clínicos. A gente já revisou aí alguns achados aí, principalmente da colicite, mais para ter uma ideia, mas no caso do nosso paciente, né? Homem de 48 anos rígido, com a constrição em hipocôndrio direito, das 4 hipóteses principais. Olha, por que não cólica biliar? Né? Não é cólica biliar porque o nosso paciente está com a dor tanto a mais de 6 horas, lembrar que na cólica biliar é menos de 6 horas, como ele tem febre, lembrar que você não espera a febre no caso de cólica biliar, quanto o exame físico dele é positivo, é doloroso, né? Você espera um exame físico menos exuberante ou quase nada positivo na cólica biliar. Então realmente não parece cólica biliar. A gente não tem exatamente um score para ajudar a gente a suportar isso no caso da cólica biliar ou uma grande meta-análise com aqueles dados que eu falei do estudo. Né? Da colangite também não parece, né? O paciente está sem icterícia, lembra que 80% dos pacientes com colangite tem icterícia? Né? Não tem também a tríade de Charcot, né? Sem hipotensão, sem confusão mental. A gente procurou isso na ampliação do exame físico. Então, para terminar também, lembrar que pancreatite biliar não parece ser, primeiro porque a dor não era em faixa, apesar de que isso não é obrigatório, é só 50%, mas também não há CIRS, né? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Você imagina que o paciente com uma pancreatite já instalada tem uma toxemia mais exuberante e também a dor não teve aquela instalação hiperaguda ali de 10 a 20 minutos, pelo menos até chegar no pico dela de intensidade. Não foi essa história, né? Foi alguns episódios brandos e aí uma dor aí a 10 horas, né, constante. Então realmente não parece pancreatite biliar, mas parece colicistite, que foi a doença que a gente viu os dados aí baseados na evidência. A dor é em hipocôndrio direito, a dor é a mais de 6 horas, conforme a gente espera, o paciente está febril, conforme a gente espera, né? E também teve episódios prévios brandos anteriores, que agora você sabe, né, que podem muito provavelmente terem sido episódios do quê? De cólica biliar, né? Então o paciente teve aquela dor recorrente até finalmente ter a instalação da colicistite aguda. Olha que interessante, ó.
esse excerto aí do Sleidegger e Fortran, que é o tratado de gastroenterologia, um dos principais do mundo. Olha o que ele coloca, né? Na colecistite, na última linha lá, olha o caráter da dor, né? Dor constritiva, né? Lembra que o paciente falava que a dor tira o fôlego, né? Vocês lembram do Murphy, né? Justamente isso, né? É uma interrupção, né, da incursão respiratória por causa da dor, né? Então essa dor de tira o fôlego, muitas vezes, né? E mais do que isso, o caráter constritivo, né? Acaba sendo um predicado, um caráter da dor, uma qualidade da dor que o paciente traz na hora de descrever a dor. Para finalizar, né, eu tinha prometido, tá aí, existem também no TG18, né, nos guidelines de Tóquio de 2018, né, os critérios diagnósticos para colicistite aguda, né, além da colangite que a gente já viu. No caso da colicistite aguda, né, ele coloca como confirmado, pelo menos, né, a presença de clínica mais imagem. Se não tiver clínica mais os sinais sistêmicos, a gente fala que é suspeito. Quais seriam, né? Então, 3 grupos. Primeiro, dor e sensibilidade hipocôndrio direito, né? Ou seja, as características clínicas, né? Seriam dor, ou seja, o paciente falar que está com dor, sensibilidade, ou seja, dor ao exame físico, né? E hipocôndrio direito, eventualmente Murphy positivo ou uma massa palpável, você considera isso como critérios clínicos. Critérios sistêmicos, né? Febre, né? Leucocitose, PCR, que é um marcador de inflamação aguda, né? Elevados, portanto, vale a pena, diante de uma hipótese de uma probabilidade pré-teste de colicistite, você pedir o leucograma, pedir o PCR, tá? E os achados ao ultrassom, que seria a presença da pedra, né, de líquido perivesicular e daí por diante, tá bom? E aí você vai ver se o caso vai ser confirmado ou suspeito, a depender do exame, então a gente precisa do exame, né? No nosso caso, como é que ficou? Hipótese sindrômica, olha que bonito, né? Síndrome biliar aguda, etiologia provável, colicistite, tá? Aguda. E, finalmente, a investigação que a gente vai fazer para esse caso, que seria com ultrassom e eventualmente laboratoriais também para pesquisar, além de alguma coisa sobre colicistite, os diferenciais. No nosso caso, a gente colocou aí, o ultrassom veio confirmado como colicistite aguda. Maravilha, né? Tá ali o Downey Jr. em Tóquio, né? Que é o lugar de onde vem os guidelines principais e, portanto, o nosso take home points. Então, em primeiro lugar, né, na confecção da sua hipótese diagnóstica sindrômica, lembre-se de você ter duas naturezas possíveis de hipótese diagnóstica sindrômica para fazer. Primeira baseada no mecanismo mais provável ou no grupo de patologias mais provável, que era o nosso caso, né? Logo no começo, né? Logo no binômio topografia mais caráter, já dava muito a impressão de que era uma etiologia, né, biliar pela localização, paciente com náusea, aquela dura 10 horas, dor em hipocôndrio direito, ainda mais agora você sabendo que ela era constritiva, interrompe a respiração. Então pensar nesse grupo de hipóteses. Ao contrário, se for algo mais inespecífico, se tiver mais incerto, vale a pena você pensar nas hipóteses diagnósticas pela topografia, né? Não que as duas coisas não se misturem ou não se possam intercambiar, né? Por fim, né, evolua a sua situação do checklist de sintomas, né? Em vez de você ficar falando tem sintoma, não tem sintoma, tem sintoma, não tem sintoma, tem sintoma, não tem sintoma, procure ir além desse passo, que seria a semiologia baseada em evidência, né? A propedêutica baseada em evidência, ou seja, você tentar acrescentar, né, tanto ao seu racional fisiopatológico, que você já tem naturalmente pela sua formação médica, quanto pela presença ou ausência de cada sintoma, só que mais do que isso, né? Você dá um tratamento matemático, dá um tratamento probabilístico, né? Dá um tratamento estatístico para cada um dos achados. Quanto mais você conhecer desses achados, quanto mais literacia você tiver e volume de informações, ferramentas sobre esses dados, mais você tem subsídios para poder ter uma impressão clínica apurada. E lembrando que a gente comentou aí que a medicina baseada em evidência, a propedêutica baseada em evidência, ela não pretende nem quer excluir a sua impressão clínica, que continua existindo aí na ciência e arte da medicina. Beleza? Esse diagnóstico que eu matei, não importa, né? Não importa se você matou ou se você não matou, né? O que importa é que você pegou os insights que a gente está tentando adicionar aí. Espero que daqui para frente vocês comecem a ter isso em mente, né? Achar e pesquisar sinais e sintomas, lembrando do poder que cada um deles tem ou não. Tá bom? Valeu, pessoal. A gente se vê na aula 4 a seguir. Valeu? Um abraço.